da Safo Conf 2012, uma organização da Safo. Patrocínio Valeu, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu vou falar para vocês um pouco sobre TDD. Minha palestra sobre o seu PIN para TDD. Bem, o pessoal já deve ter ouvido falar de teste, mas para quem ainda não ouviu falar de TDD, o mais básico é esse. O pessoal tem que começar escrevendo um teste na sua própria linguagem e vê-lo falhar. No momento que vê ele falhar, o próximo passo é fazer ele passar, que é o que a gente chama de red, e vai passar para o green. Nesse green é aquele código mais simples possível. Depois que ele veio passar, ele vê se tem alguma coisa para refatorar, para melhorar o código. Se não tiver, ele escreve outro teste e assim sucessivamente, até ele acabar todo o projeto dele. Só que, tudo bem, eu sei o que é teste, como é o ciclo de vida, mas o que testar? Bem, a cobertura de teste, existem várias formas, né? O que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, não existe nenhuma literatura que fale teste é isso, teste é aquilo. Mas como eu uso no trabalho é o seguinte, nós temos testes de interface de usuário, integração e unitário. Qual a diferença entre eles? O interface de usuário é aquele que você pode dizer lá para o script e falar o seguinte, visite tal link, clique nesse botão, preencha esse formulário, clique aqui e ele deve visitar tal página e ter tal mensagem de retorno. Esse é um tipo de teste de interface de usuário. Quando a gente diz integração, por exemplo, ele vai no banco de dados e retorna os dados corretos. Isso é um teste de integração. Por que integração? Porque o banco de dados, a interface com o banco de dados, não foi uma coisa que nós criamos. E sim uma API, no caso como o Rave, é o Active Record. Então, eu não fui eu que criei a API do banco de dados. Então, eu vou fazer um teste de integração para ter certeza que o meu software funciona com ele. E o unitário são os testes que eu rodo sem API nenhuma, somente os meus testes do meu software dentro dele. E aí eu queria mostrar para vocês os testes rodando. Esse é o unitário. Veja que com uma linha de comando eu rodo todo o meu projeto de forma unitária. Em 2.3 segundos, 500 testes. Isso aí, teoricamente, deveria ter cobertura de todo o meu projeto. Entretanto, ainda temos os testes de integração. Vejam que ele é bem mais lento, porque ele vai no banco de dados, busca os dados corretos, eu testo se os dados são corretos, se está validando certo, se não está salvando certo, errado no meu banco de dados. Vejam que ele é bem mais lento, porque ele faz toda essa integração. Olha aí. Eu vou acelerar um pouco. Olha os testes aqui errados. Ele diminuiu a letra, está errado. Hoje eu tenho que corrigir ele, ou em algum momento eu vou quebrado, alguma coisa assim. Aquele postinho amarelo que é pendente, né? Aquela preguiça, né? Tem sempre que escrever teste antes, mas às vezes eu deixo um pendente para testar depois, acontece em alguns projetos. Vou acelerar aqui um pouco para ver o resultado dele no final. Já vai acabar. Aí. Daquele que tinha rodado em 2 segundos, esse rodou em 99 segundos. Viu? Olha só a diferença. Lá rodei 500 em 2 segundos, aqui eu rodei 400 em 1 minuto e meio, por aí. E aí tem um teste de aceitação, de interface do usuário. Essa é a hora que o pessoal vê teste, putz, cara, eu tenho que fazer isso também, porque é legal, entendeu? Então o pessoal, vocês vão ver aqui o browser abrindo, clicando lá nos botões, visitando tal link, e ele fazendo os testes ao vivo aí, e a cores. Olha aí, abrindo o browser. Isso daí é uma plataforma nova que eu estou criando lá no trabalho. Webnode, que a gente vende serviço de VPS, né? Aluguel de máquina virtual para você publicar seu aplicativo na internet. Então veja que eu estou digitando tudo manualmente, sem as mãos, automaticamente sem as mãos, e eu estou vendo se está vendo os resultados que eu quero. Não é só clicar e ir para outra página. Eu tenho que ver se na outra página aparece o que eu quero. Entendeu? Então eu vou acelerar aqui o vídeo. E aí lá no final, ele mostra aqui, ó. Ixi, voltou. Vamos ver. 600 segundos. Foi devagar porque eu estava gravando o vídeo. Eu não sei porque ficou tão devagar, mas normalmente é 5 minutos. 300 segundos, por aí.
Enfim, 60 exemplos. Mas por que abrir o browser? Normalmente, ao menos, aí eu precisei abrir o browser porque eu precisava de JavaScript. Já tem forma de fazer esses testes de JavaScript sem abrir o browser, mas aí, como a gente ainda não implementou essas formas de testar, abre o browser e fica mais devagar. Quando é só HTML, clicar, mostra lá o resultado em HTML mesmo, é bem mais rápido do que isso aí. Isso aí é mesmo que aparece o JavaScript. Então, olha só, além, uma forma de proceder para que a gente tenha uma boa cobertura de testes, como é que a gente faz? A gente faz desenvolvimento de fora para dentro. Como é que isso funciona? A gente escreve o teste geral, por exemplo, de interface de usuário, veja que ele está vermelho. Escrevemos um teste de integração ou unitária, no caso. Rodamos ele. Está vermelho. Fazemos ele passar. Ficou verde. Ficou verde, refatoramos ou não, escrevemos outro teste. Fazemos ele falhar. Fazemos ele passar. Criamos outro. E outro. Até ele completar tudo que aquele teste principal da interface do usuário precisava para ele ficar verde. Ou seja, vejam que assim vocês vão conseguir pegar a cobertura de todo o projeto de vocês. Se algum dia esse teste aqui falhar, o geral vai quebrar. Vocês sabem com certeza o que vocês mexeram pode afetar o código de produção e na entrega para o cliente. Então, quais são as vantagens de testar? Já falei algumas, vamos lá. Manutenção de código segura. Você vai ter certeza que se você mexer no seu código, você vai ver onde quebrou em algum lugar no seu projeto, qualquer lugar do projeto, vai poder corrigir imediatamente. Você não vai ter aqueles casos que acontecem que, pessoal, esse negócio está quebrado, então muda essa parte que eu quero mais uma feature. Então tá, bora mudar. Mudamos, chegou lá para o cliente, olha, legal, está funcionando, mas aquilo ali não está funcionando mais. Né? Está fazendo uma mensagem de erro. Que mensagem de erro é essa? Não aparecia antes. Antes do negócio. Então, se a gente testar o código, a gente sabe exatamente onde aconteceu o erro. Entrega esse software funcionando, para ver se está. Melhoria do design e arquitetura de código. TDD, como a gente está fazendo um teste bem simples, baby steps, fazendo um teste primeiro, depois do outro, a gente acaba aprendendo a melhorar o design do nosso código, até porque a gente pode refatorar ele sem ter medo de ter quebrado nada no sistema. Então a gente faz o teste, bora refatorar, eu acho que é melhor de fazer assim, se a gente fizer assim agora, no futuro a manutenção vai ser mais barata, mais rápida, então pode fazer dessa forma. Então acaba melhorando no final a qualidade do seu código. Nem tudo são flores, então as desvantagens. Criar testes que não testam nada, de fato. Às vezes o cara tem experiência de criar um teste que na verdade não está testando nada, ele é inútil, você fez perder tempo. E às vezes você está seguro, está passando esse teste, não está funcionando. Então, não é bem assim, né? Não está testando nada de fato. Isso aí é só com experiência mesmo. Não existe uma fórmula mágica para uma pessoa escrever teste de bons. Curva de aprendizado em alta. Dizem que escrever teste é mais difícil, principalmente por causa do paradigma, mas eu digo que não existe mais esse negócio de aprender a codificar qualquer linguagem, qualquer framework sem testar. O ideal é aprender já aquela plataforma testando. É a melhor forma de você aprender alguma coisa. Você aprende bem melhor, mais rápido, maior qualidade, você já tem mais segurança do que você está fazendo. E quando você aprende a testar, você aprende a complexidade daquilo que você está fazendo. É uma quebra de paradigma, mas também aquela preguiça, né? Tem que escrever código de teste, mas depois escrever de produção, não dá para fazer de produção, é só uma linha de código aqui. Aquela preguiça interna que de vez em quando acontece, a gente coloca lá no pendente o teste para a gente poder fazer passar ele, né? Eu vou queimar aqui. Então vamos concluir. TDD é diferente de teste. A gente pode sim escrever o teste depois do código. Só que os testes, o TDD é aquele ciclo. Red, Green, Refactor. Falhar, passar, refatorar. Isso é TDD. Teste é diferente de TDD, viu pessoal? Testar código é uma disciplina, TDD é uma religião. Então, a gente pode até fazer aquele TDD, aquele teste depois de criar o código, mas é uma religião mesmo, tem que fazer aquele TDD, que é testar antes de fazer o teste passar, o código de produção. Teste seu código, entregue software funcionando aos seus clientes e seja desenvolvedor mais feliz. Obrigado. Sigam o Guru Pará, aqueles que estão interessados em Ruby, estão interessados em aprender também a testar Ruby. Foi muito legal aquela palestra do pessoal do Grey Ruby, interessante mesmo, nem eu sabia daquilo, muito interessante. E aquele pessoal que quiser estudar
sobre Ruby, até mesmo a testar, só porque eu sou rubista não significa que eu posso ajudar vocês a estudar teste, porque teste é um paradigma, não é uma tecnologia. Então venha falar com a gente e valeu, pessoal!